Eu quero convidar a todos nessa noite a estar abrindo a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 11, versículos que nós vamos ler aqui do 20 ao 30, que é o sermão da noite. Nós colocamos aí o tema da mensagem, como você encontrar descanso para a sua alma. Ok, gente? Vocês estão todos me olhando aí, tranquilo? Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus 11, 20 em diante. Vamos lá? Eu vou ler aqui nessa noite, vocês acompanham aí. Você que está com a sua família. Eu vou baixar meu celular aqui, que senão não dá, né? A Juliana está perguntando se voltou, gente. Voltou, Juliana. Tem que ser a Juliana, né? Aí, Juliana, estamos falando aqui, tem que ser, né? Vamos lá, Mateus, capítulo 11, versículo 20 em diante. Diz assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti. Olha que interessante, esse ai aqui é um ai de dor, de lamentação. Então diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, como pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Versículo 25, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Versículo 28, gente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que nesse capítulo, nesse contexto de Mateus aqui, nós vamos ver Jesus, na realidade, revelando 3 retratos distintos a respeito dele mesmo. Primeiro passo a gente vê no versículo 20, Jesus sendo o juiz que repreende. Depois nós vamos ver Jesus sendo o filho que se alegra. E aí então nós vamos ver, em terceiro lugar, Deus feito carne, que revela o Pai. E aí então, ele revelando o Pai nos faz um convite gracioso. Por isso que o tema dessa noite é como encontrar descanso para a sua alma. Gostaria aqui de mostrar para vocês que Deus é o juiz que repreende. Veja lá no versículo 21, como nós lemos, quando ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E também ele diz, no versículo 23, Cafarnaum. Quando você olha para o contexto histórico, Jesus ele havia aqui realizado grandes milagres, tanto em Corazim como em Betsaida, mas a realidade é que aquele povo que estava ali, eles reagiram com indiferença à mensagem e às obras que Jesus ali estava fazendo. Então Jesus vem e repreende esse povo com palavras severas e com palavras de juízo, e esse juízo também é de condenação. Quando você olha para a questão geográfica, você vê Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que eram 3 vilarejos.
e ali eles endureceram, Jesus sofre grandemente aqui nesse contexto, porque esse povo endureceu literalmente os seus corações. Eles não deram a mínima por aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus andava ali pelas cidades, pelos vilarejos, ele pregava a palavra de Deus, ele anunciava o reino de Deus, mas infelizmente muitos que estavam ali não aceitaram as boas novas que Jesus estava trazendo. Talvez no coração, talvez na cabeça daquele povo era muita mudança radical. Seria muito radical eles mudarem de vida. Então você vê que esse Jesus, ele ama esse povo sofrido, esse povo que estava ali correndo atrás de milagres, um povo que estava correndo atrás de comida, né? E talvez seja isso que mais aflige o coração de Deus, porque ali eles não estavam entendendo o amor de Deus. Era algo imensamente maior do que aquelas futilidades passageiras. O amor de Deus é maior do que o alimento, o amor de Deus é maior do que os milagres. Então, na realidade, quando a gente vê esse primeiro retrato de Jesus sendo o juiz aqui, ele está desafiando, ó igreja, a confiança humana. Porque Deus aqui, ele tenta se revelar, ele quis se revelar plenamente, mas ele não vai impor isso às pessoas. Ele esperava que houvesse da parte daquela multidão um ato de fé, uma escolha livre, uma escolha incondicional pelo amor, pelo seu amor e pelo amor do seu reino de redenção. Por isso, eu quero que você reflita aqui nessa noite que você não deve se assustar quando nós ouvimos duras palavras, né, escritas aqui de Jesus. Não é para nós nos assustarmos, porque a gente sabe que Jesus ele viria e seria incompreendido por muitos, né? O Evangelho, Paulo fala que o Evangelho é loucura, porque é uma mudança radical. O que rouba, não roube mais. O que mentia, não mente mais. Então é interessante que muitas pessoas que estavam ali nesses 3 vilarejos, eles não aceitaram, eles não queriam aceitar essa loucura. Então a gente começa a perceber que isso nos mostra que o projeto não era totalmente um absurdo, mas era esperançoso. Porque Jesus, nós vamos ver que ele chora, né, pelas cidades que não os acolheram. Mas também a gente vê algo interessante aqui, porque a esperança não acaba por aqui. Apesar de vir o juízo de Deus, a gente vê Jesus se alegrando por aquelas pessoas, por aquele pequeno grupo que foi capaz de professar a sua fé em Jesus. Eu fico pensando, refletindo aqui nessa noite, o povo está assustado, a população está assustada, o Brasil, o mundo está assustado. Mas se eu fosse aplicar esse contexto, né, esse contexto histórico para a realidade de hoje, né, a realidade que nós estamos vivendo aí, em relação ao Covid, todo mundo confinado em seus lares, pessoas com medo. Eu, por exemplo, chego da rua aqui, a minha esposa já está me esperando lá fora com álcool. É álcool gel, é álcool líquido, só falta me dar banho de álcool, né? Porque tá falando que vai me bater, ó. Tá lá, Lu, tá vendo aí? Então é assim, eu não posso entrar na cozinha, sabemos que é cuidado, mas olha o desespero das pessoas. Eu tenho que tirar o sapato, tenho que tirar a roupa, tenho que tomar banho antes de subir pro quarto, né? Tá todo mundo assustado. Mas se eu pegar esse contexto, né, das 3 cidades impenitentes aqui, e se eu aplicar para os dias de hoje, eu poderia usar a mesma expressão, né, que Jesus está usando aqui para muita gente. Ai de ti, São Paulo. Ai de ti, Rio de Janeiro. Ai de ti, BH. Ai de ti, Curitiba. Ai de ti, Bahia, Fortaleza. Um abraço para o Sandoval, que está lá na roça, se ele estiver nos assistindo, né? Então imagine isso. Essa palavra dura de juízo. Ai de ti. As pessoas estão aí assustadas. Mas muitos, apesar de tudo que está acontecendo, não estão dando a mínima para a voz de Deus. Então, porque o amor de Deus, né, eu fico imaginando esse amor de Deus, ele tenta habitar nos prédios, nas pessoas que estão nos prédios, né, nos seus santuários, e ele não vê espaço.
Por isso que talvez essa palavra, ai de ti, ela soa aos nossos corações nessa noite. Né? Ai de ti, São Paulo. Quantas pessoas não estão nem aí? Nós vimos aí o carnaval, as pessoas se divertindo, entre aspas, com suas perjúrias. Né? É lamentável elas denegrindo a religião cristã. Pare para pensar nisso. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Né? E eu fico imaginando quantos que estão dentro da igreja com seus corações fechados. Elas não dão espaço, apesar dos milagres, apesar das operações divinas, né? Apesar de Deus estar mostrando o seu grande poder, elas não estão dando a mínima para esse Deus. Elas vão em busca, como talvez aqui Betsaida, Corazim e Cafarnaum, elas estão em busca de seus milagres, elas buscam os seus alimentos, buscam satisfação para si própria. Eu fico imaginando, né? As pessoas que vão à igreja para isso, elas só querem prosperidade, elas buscam somente isso. Eu quero dizer para você que todos esses acontecimentos que nós estamos vendo aqui, né? Vamos falar do Brasil, nem tanto do mundo, porque a gente não conhece o outro lado, mas falando da nação brasileira, eu fico imaginando que talvez Deus esteja permitindo isso para ver quem são os falsos e os verdadeiros. Agora é hora de você estar na sua casa, né, confinado na sua casa, orando, buscando a palavra de Deus, buscando a presença do Senhor, mas muitos não estão nem aí, né? Eu entendo que antes que essa chama, né, que está fumegando, se apague por completo, é hora de nós, seres humanos, é hora de nós, como igreja, né, entender que Deus é amor e que ainda Ele habita em muitos esconderijos dessa cidade. Eu tenho a certeza que Deus habita no seu lar, habita no meu lar, e é por isso que esse planeta ainda não foi dizimado. Mas depois que a gente vê esse primeiro retrato desse Jesus que é juiz, né, ele traz uma palavra de juízo. A gente vê o segundo retrato aqui que é fantástico. Nós vemos o retrato de um Jesus como filho que se alegra. Versículo 25 diz assim, olha só. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondesse essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelasse aos pequeninos. Gente, esse versículo 25 aqui nós vamos ver esse Jesus se alegrando. Né? Ele mostra aqui a sua inescrutável sabedoria, que está oculta, né, para aqueles que se acham sábios, para aqueles que se acham entendidos, mas Deus ele se revela aos pequeninos. No reino de Deus, quem não se fizer como uma criança jamais poderá entrar no céu. E aí então a gente vê um terceiro retrato também, que está aqui no versículo 27, né, quando ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus aqui ele está mostrando, pessoal, que ele é Deus. Talvez você esteja temeroso no seu lar, né? Esperançoso de que alguém ache uma vacina, alguém ache um remédio. Se Deus não permitir, não achará. Entenda isso nessa noite, que tudo está no controle de Jesus. Então ele é o Deus feito carne, que revela aqui o Pai para nós. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Criador do universo, Ele é o Rei imortal, que veio para nos revelar quem realmente é Deus. Então entenda, você que está nos ouvindo aqui nessa noite, nos assistindo, que Jesus Cristo é o Deus Redentor que oferece. Olha só que interessante aqui nesse terceiro retrato de Jesus, né? Ele aqui está oferecendo descanso para a nossa alma. Por isso que a gente vê aqui quando ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é interessante que esse Jesus, no versículo 30, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E na realidade essa palavra aqui tem traduzido descanso como calma, como cura,
como salvação para milhões de pessoas que estão aflitas com essa pandemia do Covid-19. Então nós aqui, você que está nos assistindo, nós temos uma oferta do Evangelho, nós temos um convite que Jesus está fazendo a toda a humanidade aqui. Ninguém, presta atenção nisso, ninguém no universo tem autoridade e competência para fazer tal convite. Entenda isso nessa noite. Observe aqui que você não está sendo convidado para analisar uma denominação, você não está sendo convidado para analisar uma igreja, uma doutrina, mas você nesta noite está sendo convidado para um encontro e uma experiência pessoal com Jesus. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, ele está fazendo um convite que é dirigido a todos indistintamente, não importa a sua posição social, ele está te fazendo esse convite. Esse convite aqui nessa noite está aberto a todos que estão cansados, a todos aqueles que estão sobrecarregados. Mas sobrecarregado com o quê? Com o peso do pecado ou com o peso do legalismo. Então é um convite que Deus está fazendo aqui, não é um convite para nós discutirmos filosoficamente sobre Jesus, mas é um convite para você ter um encontro verdadeiro com Ele. Não é uma religião, não é moralidade, não é um rito religioso, muito menos um misticismo. Também, como muitos dizem, né? Talvez tem ateus nos assistindo, ele diz a religião, o cristianismo é uma fuga da realidade negativa. Também esse encontro, esse convite que Jesus está fazendo, não é a fuga da realidade, é um encontro com aquele que é a ressurreição e a vida. É um encontro com aquele que é a paz verdadeira, com aquele que é a alegria e a salvação das nossas vidas. Então, vir a Cristo significa confiar nele e entregar totalmente as suas ansiedades, os seus temores, o seu medo e a sua vida a ele. Por isso que ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, então eu, Jesus, vos aliviarei. Você que está me ouvindo, se você está cansado, né? Se você está sobrecarregado, e você diz para mim, puxa vida, Samuel, mas eu sou crente, eu sirvo a Deus. Jesus ainda continua dizendo, você que, dependente da sua religião, dependente da sua crença, se você está nessa noite cansado de tanto noticiário, se você está sobrecarregado pelos seus pecados, Jesus está dizendo, eu vos aliviarei. Então há milhares e milhares de pessoas que elas estão sendo nesse exato momento controladas pelo pecado. Elas vivem sob a opressão do medo, sobre a opressão do vício, sobre a opressão de notícias e, acima de tudo, sobre a opressão do pecado. Por isso que Jesus diz, todos vós que estáis cansados, eu quero dizer para você, o pecado cansa. O pecado ele é um fardo, ele destrói as pessoas. Muitas pessoas não conseguem, não aguentam conviver com seus vícios. Elas literalmente são escravas, elas estão cativas, estão carregando um peso cruel sobre as suas costas. Então, quando vamos a Jesus, quando você vai até Jesus, eu tenho a plena convicção que você vai encontrar descanso para a sua alma. Quando nós vamos até Jesus, encontramos descanso para a nossa alma. Sabe por quê? Porque Jesus não oferece apenas um descanso espiritual como muitos pensam. Ele oferece sim um descanso espiritual, mas também um descanso físico, um descanso mental, um descanso emocional. Por isso que ele diz assim, olha, deixe-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Amém? No versículo 29, olha que coisa fantástica. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Nós estamos na escola de Deus. Jesus está nos ensinando tudo isso que está acontecendo para você que é inteligente, para você que consegue refletir na vida, para você que consegue ser humilde, né? Você que consegue ser como uma criança, nós vamos entender que isso é pedagógico. Relembre, né? Quando você começa a ver, a estudar a história de Jesus, ele foi um carpinteiro lá em Nazaré. Eu fico imaginando que Jesus ele deve ter feito muitas cangas para colocar debaixo do mesmo jugo dos bois. Jugo é aquela peça que você coloca um boi
no mesmo tamanho, praticamente na mesma idade, mesmo peso, e você coloca aquela madeira entre um boi e o outro, e eles vão carregar, né, assim, a grosso modo, a carroça. Então o jugo é aquela madeira que prende a cabeça do boi. Eu fico imaginando que Jesus, na realidade, por ser carpinteiro, ele deve ter feito muitas cangas daquelas, né? E é interessante que quando você começa a pensar, quando Jesus diz assim, né, tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, e aprenda comigo. Olha que coisa fantástica, né? Ele está usando aqui uma metáfora, gente, que era muito bem conhecido para aqueles ouvintes, para aquelas pessoas que estavam convivendo com Jesus. Então, quando ele diz aqui, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, podemos aprender aqui e ver duas coisas interessantes. Primeiro, quando você decide-se por Jesus, você tem que aceitar que você deve ter um relacionamento profundo com Ele. Há muitas pessoas que elas vêm à igreja, elas ouvem o Evangelho, até leem a Bíblia, mas elas querem se deleitar nos benefícios do Evangelho. Elas não querem ter um compromisso estreito, um relacionamento estreito com Jesus. Elas desejam até conhecer a paz, elas desejam até conhecer o perdão, elas querem até o poder, mas elas não querem compromisso com Jesus. É necessário você nessa noite entender que não existe cristianismo sem compromisso com Deus. Então aquele que se une a Deus, aquele que se une a Jesus, aquele que se une ao Senhor, a Bíblia fala que você torna-se um só com Ele, um só espírito com Ele. Então tomar o jugo de Cristo é uma profunda experiência. É como se você... uma metáfora para você entender nessa noite, a escravidão de Cristo, ela nos liberta. Como é que uma escravidão pode nos libertar, né? O jugo de Cristo para nós é sinal de liberdade. Então, quanto mais escravo eu sou de Deus, quanto mais escravo eu sou de Cristo, mais livre eu me sinto. Olha que coisa fantástica. Então, quando você toma o jugo de Jesus, você começa a conhecer, é um aprendizado, você começa a conhecer a paz de Deus e a paz com Deus. Por isso que então a gente vê no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então quando você vira Jesus, significa que você deve tomar sobre si o jugo de Cristo, né? Isso só é possível quando você começa a acreditar, quando você deixa o Espírito Santo plantar a fé no seu coração. E esse aprendizado, ele é um processo. Então quanto mais nós aprendemos de Jesus, mais nós desfrutamos da sua paz. Então, esse não é um aprendizado meramente acadêmico, como muitos pensam, mas é um aprendizado de uma experiência pessoal com Ele, com o seu amor. Devemos buscar a intimidade com Jesus, né? João fez isso e ele alcançou, é possível que nós façamos também. Devemos aprender sobre a mansidão de Jesus. Muitos acham que ser manso é ser fraco. Mansidão não é fraqueza, mas é poder sobre controle. É exigido de nós como igreja, né, em plena crise, temos mansidão. Não entendemos isso como fraqueza, mas temos o controle de toda a situação. Devemos aprender sobre a humildade de Jesus. Então a palavra humilde aqui, literalmente significa baixo como o chão. Isso significa curvar-se até chegar aos pés de alguém. Ser humilde é fazer como Maria, que se assentava aos pés de Jesus. Olha um convite maravilhoso para você nessa noite. Assente-se aos pés de Jesus, né? Seja humilde, aprenda com Cristo. Você está na sua casa, muitos estão aí entediados, né? Não conseguem fazer mais nada, já assistiram todos os filmes da Netflix, né? Dorme até tarde, outros já perderam o sono de madrugada. Então faça isso. Faça como Maria, se humilhe, sente-se ao pé de Jesus para aprender. Nós devemos aprender com Jesus, né? E então, versículo 29 ainda continua, devemos aprender a descansar em Cristo. Quanto mais nós aprendemos de Jesus, mais nós descansamos nele. Quanto mais nós temos intimidade com Jesus,
mais nós encontramos descanso para a nossa alma. Amém? Eu quero deixar essa reflexão para você aqui nessa noite. Igreja, não fique aflita. É hora de você buscar ao Senhor. É hora de nós nos humilharmos. É hora de nós termos consciência, de nós refletirmos que se isso tenho certeza que isso é da parte de Deus. Mas se é um alerta da parte de Deus, né? Toda essa pandemia que está acontecendo, primeiramente eu creio que é um alerta para você e para mim como igreja. Precisamos anunciar as boas novas. Precisamos anunciar que é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que dá paz no mundo que está conturbado e aflito. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Né? Nós vamos terminar essa reflexão, vamos cantar mais alguns hinos para você. Ainda estão olhando aqui, estão cansados? Nós vamos cultuar mais um pouco a Deus. Vamos. Qual hino, Paulo? Você estava solando? Caminho? Não, era Caminho no Deserto? Nós vamos cantar Caminho no Deserto. Irmãos, aprenda com a palavra de Deus. Né? Um abraço no coração de todos, um beijo no coração de todos. Que você possa estar ligado, não nos noticiários da TV, não nos noticiários da internet, porque já sabemos de tudo, né? A televisão só anuncia desgraça, só anuncia aquilo que é ruim para nós. É hora de nós vermos as coisas boas, né? Aquilo que Deus tem feito na minha família, na minha vida, na sua família, valorizarmos o culto a Deus. Quantas vezes nós não valorizamos em estar na casa do Senhor, né? Faltamos um culto porque estamos cansados. Agora você está descansando, então vamos orar para que todo esse processo, né, que está acontecendo no nosso país, ele venha a ser um aprendizado, que a gente tire grandes lições, que a gente nunca mais sejamos os mesmos, possamos servir a Deus. E você, como igreja, possa levar uma palavra de esperança para aqueles que estão necessitados, em nome de Jesus. Amém?